Paz do Senhor, galera, tudo bem? Bem-vindo a mais um Tome Nota. Que bom que você está aqui e nós vamos ver mais um vídeo, aprender mais uma lição da nossa revista Ensinando as Nações Jovem. E hoje nós vamos aprender sobre a lição 8, Doutrinas Humanas. E nós estamos aqui com a ilustre presença do nosso irmão Rafael, ele que é líder de jovens da nossa igreja de Alexandrina, em Anápolis, pastor Dilson. Bem-vindo, meu irmão. Fala, Marcão! Tamo junto. Mais uma lição, mais um momento de reflexão. Que bênção! Glória a Deus. Meus irmãos, então vamos lá. Quero lembrar vocês que, se você ainda não tem a revista em PDF, aqui na descrição do vídeo vai estar o link para você baixar. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, lá no Instagram, @comepmorada. Tá bom? Lá a gente vai estar passando todas as informações da Rede Morada, do Comep, e é bênção. Então, vamos lá. Rafael, quando eu li essa lição aqui, Deus falou muito comigo e vi que são coisas muito atuais, né? Embora seja escrito lá atrás, na época de Paulo, nós vivemos coisas muito semelhantes sobre isso, né? E um dos pontos que você traz aqui sobre a questão dos falsos ensinos, ou seja, das doutrinas que estavam sendo ensinadas naquela igreja, sobre a questão dos anjos. Qual que era o papel dos anjos, segundo aqueles falsos mestres da igreja de Colossos? Nós estamos estudando a revista de tema Colossenses, né, esse trimestre. E qual que era o papel desses anjos, dos anjos, segundo os falsos mestres de Colosso, em relação à igreja? Fala aí para a gente. Marcão, o que os falsos mestres lá de Colossos, que eram ali de uma linha gnóstica, o que eles viam era bem parecido com o que a Igreja Católica acredita hoje. A Igreja Católica acredita que alguns santos podem conduzir as pessoas até Deus. E o que os mestres, ou falsos mestres de Colossos, acreditavam era que os anjos tinham um papel na adoração. Eles podiam conduzir as pessoas a Deus, eles podiam levar a oração das pessoas até Deus. Então, os anjos eram uma espécie de ponte capaz de ligar o homem com Deus. Entendi. Ou seja, eles faziam o papel de Jesus, né? Isso. Que é o único, que a Bíblia diz que é o único intermediador, né, entre Deus e os homens. Sim, é o que Paulo diz lá na sua carta a Timóteo, que Cristo Jesus é o nosso único intermediador, nossa única ponte que pode nos levar a Deus. Então, acaba que os falsos mestres de Colossos colocavam os anjos como substitutos de Cristo. E nós sabemos que Cristo é o nosso único caminho. Além dessa passagem em Timóteo, nós temos também, por exemplo, João 14:6, o famoso versículo onde Cristo diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim." O único caminho que nos leva ao Pai é Cristo Jesus. Ele é a única ponte capaz de conduzir um homem até Deus. E é verdade, não há um outro intermediador, não há nada que nos conduzirá até Deus, somente Jesus. E os falsos, você continua falando, e a gente vê que os falsos mestres também insistiam em umas tradições humanas. E sempre eles colocavam como meio de alcançar a salvação, o favor de Deus, baseado naquelas tradições que eles colocavam sobre a igreja, dizendo, ensinando ao povo. Qual que era o posicionamento de Paulo em relação a isso? O que Paulo falava sobre esses ensinamentos que esses caras estavam colocando sobre a igreja? E mais uma vez, dentro desse texto, Paulo coloca a suficiência de Cristo. A Colossenses, no geral, e esse capítulo, esses versos em específico que nós estamos estudando, capítulo 2, 18 ao 23, fala muito da suficiência de Cristo Jesus. Não só em relação à adoração, como já foi dito, que Cristo é o único que faz essa ponte entre o homem e Deus, que ele é suficiente para nos conectar ao Pai. É até mais um insight que me veio à cabeça de antigamente, que para ter acesso ao Pai
era necessário o sumo sacerdote, uma vez por ano, ultrapassar o véu do templo. Mas quando Cristo morre, esse véu rasga-se de alto a baixo. Então agora o homem tem livre acesso à presença de Deus. Então, essa suficiência de Cristo para a adoração já é demonstrada na primeira parte. E agora, nessa segunda parte, respondendo a sua pergunta, Paulo refuta os falsos mestres de Colosso, falando da suficiência de Cristo também para a salvação. Eles colocavam que o homem deveria praticar uma série de coisas, uma série de obras para alcançar o favor de Deus. Quando, na verdade, o que Paulo prega é que Cristo é o suficiente. É isso que ele diz tanto em Colossenses quanto em Efésios. Que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não é nada nosso, nada que nós produzimos. As nossas obras não podem nos levar até Deus. Eu não posso fazer nada para a minha salvação. Eu sou salvo unicamente pela graça de Cristo Jesus. É pela graça que nós somos salvos. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. É por Cristo Jesus, é pela morte dele na cruz do Calvário. Então, essa é a resposta de Paulo para os falsos mestres de Colossos, que não há nenhuma obra capaz de salvar o homem. O que salva o homem é a fé colocada em Cristo. Amém. Eu achei interessante até o que você colocou aqui sobre o segundo tópico, que eles falavam, não toque nisso, não coma disso, não use aquilo como pretexto, até mesmo, quem sabe, de manobrar a igreja aos seus meros favores, a sua necessidade, né, própria, vamos falar assim, usando, inclusive, a obra de Deus, a palavra de Deus, a salvação, em relação a isso. Mas a gente sabe que isso nada mais é que uma religiosidade, uma coisa que você coloca, tudo isso vai passar, né? E claro que também não nos abre porta para que a gente venha fazer qualquer coisa, né? A gente não pode também entender, não pode entender dessa forma. Mas não era dessa forma como o povo, os falsos mestres estavam ensinando. Que não pode isso, não pode aquilo, é como você falou, um dom de Deus, é através de Jesus que nós alcançamos essa salvação, né? Marcos, é interessante que eles colocam, não comam daquilo, não bebam disso para ser salvo. Algumas coisas nós deixamos de fazer, de fato, mas nada é para nós sermos salvos. Eu não deixo de beber para ser salvo. Quando eu deixo de beber, é porque eu sou salvo. É tudo uma consequência da salvação. Então, essa série de coisas, obrigando o homem a praticar algum ritual para ser salvo, não existe. O que me salva é a minha fé em Cristo Jesus. E depois que eu creio em Cristo Jesus, depois que eu sou salvo como consequência da minha salvação, eu paro de beber, eu deixo aquilo que eu praticava, eu deixo de lado como uma consequência da minha fé em Jesus Cristo. Ou seja, deixa de ser uma obrigação para ser uma gratidão a Deus. A gente entende, né, que através de Jesus eu não preciso mais dessas coisas para me ficar, para que eu possa estar feliz, para viver um momento ali, né? Eu tenho Jesus que é suficiente para me proporcionar o melhor nessa terra. Isso é extraordinário. É tudo uma questão de amor, né? O amor que nós temos por ele nos leva a negar a nós mesmos. E seguindo, essa lição está incrível. Você começa falando ali sobre a questão de legalismo ali para frente. Eu queria que você explicasse para a gente o que significa ser legalista. Essa palavra aparece no próximo tópico, a falsa humildade espiritual. E qual estava sendo o comportamento desse pessoal na igreja? Olha, o comportamento da igreja de Colossos era bem parecido com aquele praticado pelos fariseus, de uma falsa adoração. É uma igreja que adorava, mas nunca em espírito e em verdade. Isso nos lembra bastante aquilo que Cristo fala para os fariseus, os hipócritas, que eles adoravam, eles rasgavam as vestes em praça pública, mas eles não sentiam, eles não tinham nada no coração. Era apenas uma forma de aparecer. É até interessante quando Cristo fala que eles eram sepulcros caiados. Essa palavra sepulcro caiado é bem interessante. Quando eu vi
eu pensei, poxa, será que o governador de Goiás comprou um cemitério e decidiu colocar o nome dele? Sepulcros Caiados. Seria um bom nome, mas não é isso. Sepulcros Caiados eram os túmulos, os caixões enfeitados. Eram caixões extremamente adornados pela a parte de fora, bonitos, pintados. Eram caixões lindos, porque ali naquela região era tudo muito escuro. E para você não andar à noite e acabar, opa, do nada, tropeçando em um caixão, até porque os judeus viam que quem tivesse um contato com o morto ficaria contaminado. Então, para não ter esse perigo de, no meio da noite, na escuridão, tropeçar em um caixão sem ver, eles enfeitavam, deixavam nada discreto, uma coisa super bonita, super adornada, com cores chamativas. E os caixões eram bonitos. Mas por dentro desses caixões, o que havia era podridão, eram ossos, era o pior que tinha do ser humano. E quando Cristo chama os fariseus de sepulcros caiados, é isso que ele está dizendo, que por fora eles eram belos, eles eram bonitos, eles estavam lá na praça, eles rasgavam as roupas, né? Eles rasgavam as vestes, dobravam os joelhos, levantavam as mãos, postavam ali uma foto no Orkut, no Instagram. Eu acho que o Orkut, na época dos fariseus, já tinha sido extinto. Mas, enfim, eles postavam ali uma foto e faziam toda aquela pose na praça. Era tudo muito lindo. Mas no coração, nada daquilo era verdadeiro. Era apenas uma forma de aparecer para outros homens. E Cristo faz uma forte crítica a essas pessoas. Que eles eram sepulcros caiados, que eles eram hipócritas, que eles não adoravam verdadeiramente. E é esse mesmo problema que a igreja de Colossos está passando. As pessoas estão sendo conduzidas a uma falsa adoração. Primeiro, porque a adoração deles, como foi abordado no primeiro tópico, depende dos anjos. Para alguns da igreja de Colossos. E agora também, porque eles faziam isso de uma forma hipócrita. É viver de aparência, né? É como você falou, é somente para que as pessoas possam ver, mas o coração está longe de Cristo, está longe do Pai. Com Cara, certeza. e é isso. Eu acho que o que a gente aprende, tem aprendido aqui, principalmente através dessa revista, nessa lição a qual você escreveu, é que a gente tem que seguir a Cristo, não simplesmente pelo medo de ir para o inferno, mas porque Ele é Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, né? E assim a gente será conduzido a uma verdadeira adoração, uma verdadeira espiritualidade, como você aborda aqui no último tópico, né? É verdade. Eu acho que toda a lição está amparada nisso, sobre nós deixarmos as doutrinas humanas. São abordadas várias doutrinas humanas dentro desse capítulo de Colossenses, que os mestres de lá ensinavam. E o que Paulo coloca é isso, é o amor a Deus, é a minha dedicação a Deus, é saber que eu sou salvo pela fé. E como resultado dessa fé que eu tenho em Cristo, conhecendo o sacrifício que ele fez por mim, eu tenho uma vida de amor por ele e dedicação. Até no final dessa lição, eu vou colocar uma frase um pouco diferente, de que nós não somos ficantes de Cristo. Eu coloquei essa palavra porque é algo que costuma usar hoje em dia para relacionamentos superficiais, relacionamento de um final de semana, né? E nós não somos ficantes de Cristo para encontrá-lo apenas em uma data especial. Nós não somos um esquema de carnaval de Cristo para encontrá-lo apenas nos congressos de começo de ano e depois esquecê-lo por todo o restante do ano. Não, nós somos noivas de Cristo. E por isso nós devemos ter um relacionamento profundo, não apenas de algumas horas, mas um relacionamento o tempo todo. Antes de dormir, no meio da noite, quando eu acordo, durante o almoço, a vida com o noivo. Nós devemos nos relacionar com ele sempre, como uma resposta ao amor que nós temos. Conhecendo a suficiência de Cristo, sabendo que ele é capaz de nos levar até Deus, que ele é o nosso único intermediador, sabendo que ele pode nos salvar, que não é pelas obras, e como a consequência disso, nós nos dedicamos inteiramente a ele, em amor e verdade.
Glória a Deus. Amém, irmãos? Estamos chegando ao final de mais um Tom Minutos. Já acabou, irmãos. Olha só como passou rápido. Tomara que você tenha sido abençoado, assim como eu fui nesse Tome Nota. E, Rafael, manda um salve aí para a galera, um conselho que você pode dar aos professores, aos alunos que vão falar sobre essa lição no próximo domingo. Um conselho que eu posso deixar é estude essa lição como um todo, principalmente sobre a suficiência de Cristo. Ao longo da revista foram deixados vários versículos de conexão. Por exemplo, quando vai falar da suficiência de Cristo para nos levar ao Pai, eu coloquei a referência de Hebreus capítulo 9, um bom texto para ler e para narrar dentro da escola bíblica dominical, onde fala do véu do templo que nos separava e que Cristo nos dá esse acesso ao Pai. Então, conferir esses textos que estão embasando a mensagem é muito interessante, principalmente ali Hebreus capítulo 9, o texto de Mateus, onde Jesus critica os fariseus, também é um texto muito interessante de ser estudado para enriquecer essa lição. Amém. Rafael, mais uma vez quero te agradecer. Obrigado pela sua disposição em estar sendo bênção para tantas e tantas pessoas. Tem pessoas que você nem conhece que vão ser abençoadas por essa lição que você se deixou ser usado pelo Espírito Santo. Que o Senhor Jesus te abençoe em todas as áreas de sua vida, que você continue sendo essa bênção, tá bom? Muito obrigado mesmo. Pessoal, é isso. Deus abençoe vocês. Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com sua família, com seus jovens. Assista ele até o final. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Valeu, gente. Até mais. Tchau. Obrigado, gente.